Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico, aquele programa semanal, onde eu não canso de repetir. Nós procuramos, dentro do nosso complexo social, trazer pessoas importantes que possam trazer informações que se constituam realmente uma contribuição importante para todos nós. Hoje eu estou trazendo uma jovem advogada, Maria Tavares Ferro, a quem eu chamo de Maria carinhosamente, advogada, esposa, mãe, e que desenvolve uma política partidária que eu chamo decente. Eu gosto muito dessa expressão, decente. Então é claro que nós vamos tratar aqui de vários assuntos, vários temas, não só da política, mas da convivência ética no ambiente social. Eu tenho certeza que os senhores e as senhoras vão gostar. Então, minha cara Maria, eu quero agradecer a sua presença. Eu formalizei o convite e você recepcionou o nosso convite, apenas acertamos a data. Então, eu quero dizer da nossa honra e da nossa satisfação em tê-la aqui nos nossos estúdios. Eu digo isso como se fossem palavras da equipe que nos acompanha e da própria casa, que é a TV Mar. Quero deixá-la à vontade para uma primeira manifestação, como eu sempre faço, qualquer que seja, para os nossos telespectadores. Por favor. Em primeiro lugar, doutor Jerônimo, eu que agradeço por estar aqui, né? Para mim é uma honra ter vindo. Foi uma honra receber o convite do senhor. E lá, de imediato, eu não penso duas vezes. Eu hoje venho desenvolvendo na cidade de Maceió e no estado de Alagoas um trabalho de conscientização política. E sempre que me dão essa oportunidade de estar em um meio de comunicação onde eu possa propagar essas novas ideias da política, eu sempre me faço presente. Há uns 15 dias eu tive uma rádio comunitária ali no bairro de Bebedouro, e o radialista até me agradeceu muito que eu tive lá. E eu falei, eu não tenho nenhuma restrição a programas, né, desde que eu possa falar à vontade sobre aquilo que a gente vem desenvolvendo, sobre o nosso trabalho, como é o seu caso, né? Eu fico muito honrada de saber que você é uma pessoa que contribui de forma verdadeira para divulgações de informações no jornalismo, né? Então, eu que agradeço por estar aqui e, assim, confio no seu trabalho, confio na sua pessoa, acho que você é uma pessoa hoje referência de credibilidade na sociedade alagoana. Quem lhe conhece sabe, né, do seu potencial e da sua competência, tanto na sua atuação aqui na TV Mar, quanto na sua atuação fora da TV Mar. Então, eu me lembro que já li várias sentenças do senhor e sempre me emociono em ler, porque acho que você tem uma capacidade, uma competência fora do comum, né, e fico muito grata por estar aqui hoje. Para mim é uma verdadeira honra estar com você hoje aqui. Então, Maria, nós nos reciprocamos nesse sentimento. Eu também sou um admirador seu, vi você bem jovem ainda lá no fórum, né, com a sua mãe, uma pessoa amiga minha, e vejo você se desenvolvendo e eu realmente torço para que você tenha o mais absoluto sucesso. Você é uma pessoa que vai além, você busca sempre novos horizontes e você vai além daquele momento histórico de sua vida. Isso é muito importante. Mas, Maria, para a gente começar a conversar, eu gostei muito quando você falou em conscientização. Eu gostei. Como é que se dá essa conscientização? Bacana você ir numa rádio comunitária, você está mantendo contatos aqui e acolá, no sentido, tendo por pano de fundo, tendo por sentido teleológico, conscientização. Como é isso? Explica para a gente. Me veio agora um fato na minha cabeça de uma jovem que começou a discutir comigo na rede social, porque ela me questionava o que era que eu tinha feito como ação social. As pessoas acreditam que todo mundo que entra na política, ele deve ser um provedor de ações sociais. Ações sociais beneficentes, ações sociais de assistencialismo, né? O cidadão, ele não costuma cobrar do parlamentar o real exercício da atividade parlamentar. Quando alguém é eleito, ele é eleito para desenvolver uma determinada atividade, que é a atividade legislativa e fiscalizatória. E acontece que as pessoas não enxergam isso, eles não cobram isso. O
que eles veem? Ah, eu vou votar em fulano ou vou votar em Beltrano porque fulano fez um trabalho comunitário aqui na minha comunidade. Às vezes, por trás desse trabalho comunitário, existe uma verba pública que não deveria estar naquela destinação, deveria ser destinada a um outro setor que levaria uma ajuda do todo, do coletivo da sociedade, mas que beneficiou determinado grupo de pessoas. E as pessoas enxergam isso diariamente. Então, essa moça discutia comigo porque uma vereadora aqui em Maceió, não vou me recordar quem, ela fez um trabalho social em determinada região. Pronto, lembro agora da região, era o Vergel do Lago, certo? Essa vereadora desenvolve um trabalho lá no Vergel do Lago. Eu fui olhar a prestação de contas dessa vereadora e verifiquei que na prestação de contas dela, ela gasta dinheiro público, por exemplo, com fotografias e filmagens. Ela gasta dinheiro público com aluguéis de cadeiras, de mesas. Ela gasta dinheiro público com buffet. Enfim, uma infinidade de coisas que eu não estou julgando aqui se devem ser gastos ou não. Acho que quem tem que fazer isso é a população. Você não entra nesse mérito, né? Eu não entro nesse mérito, tá? Mas que eu acredito que tem que estar vinculada à atividade parlamentar. E aí essa cidadã de lá do Vergel do Lago disse assim, mas você, o que é que você faz? E a minha resposta foi, eu estou aqui tentando te conscientizar que esse parlamentar, os nossos parlamentares como um todo, precisam agir cumprindo a função de parlamentar, né? E eu fui professora, eu sou professora, eu tenho mestrado em Direito Socioambiental e eu acredito que a função de professor é uma das funções que melhor contribuem com a sociedade. Então, desde que eu resolvi entrar na política partidária, eu tenho também como um foco ensinar, trazer conhecimento, essa conscientização política. Então, eu procuro falar a língua que as pessoas entendem, compreendem. Tinham alunos meus que durante a minha campanha diziam assim, parece que eu estou assistindo uma aula sua. Nas suas propostas de campanha parece ser uma aula. Porque eu era uma pessoa cansada daquelas promessas abrangentes, daquelas promessas assim, vamos melhorar a educação, vamos dar saúde às pessoas. E ninguém se predispõe a dizer o como fazer. Né? Sempre eu vou fazer tal coisa, mas não diz como vai fazer tal coisa. Aquele compromisso genérico, né? Exato. Então, assim, eu tinha essa preocupação, eu tenho essa preocupação, né? Primeiro, que as pessoas compreendam a real função de um parlamentar e que as pessoas acreditem confiança em pessoas que saibam o que fazer e não apenas promessas de eu vou fazer. Interessante que depois desse fato que eu discuti com essa pessoa que mora no Vergel do Lago, 2 dias depois morreu uma criança no Vergel do Lago, vítima de... Em geral, faltou a ela uma prestação de serviço médico lá. Eu não sei se foi câncer, eu não vou me recordar a doença agora. Mas uma criança de 9 anos de idade... É doloroso, né, Maria? É doloroso, né? E assim, eu fiz até um vídeo esclarecendo, enquanto a gente discutia o trabalho social de uma vereadora que fazia lá no Vergel, essa criança estava morrendo no Vergel. E assim... eu acho que é uma pauta importante. Primeiro, conscientizar essas pessoas de que o dinheiro público deve ser bem aplicado. Né? E a atividade partidária, ela é um pouco diferente do que vem sendo praticado, né? Regra geral, né? Sim, sim. A atividade partidária, as pessoas não têm esse campo de visão da diferenciação, mas ela é bem diferente, né? A atividade política é algo e a atividade partidária está inserida dentro dessa atividade política. Então, eu venho tentando desenvolver uma política diferente. Eu estou num partido que prega
uma maneira de fazer política diferenciada, eu me afino com essas ideias, eu gosto muito dessas ideias e, portanto, eu estou tentando implementar aqui em Alagoas, trazer para cá, para Alagoas, esse novo jeito de fazer política, essa nova visão de fazer política. Eu quero tratar com você desse assunto, sobre o seu ingresso na atividade político-partidária, mas eu antes queria que você fizesse alguma consideração sobre o seguinte aspecto. Veja bem, eu tenho um grande amigo que mora nos Estados Unidos já há muitos anos, e uma das vindas dele aqui a Maceió, um determinado político estava fazendo uma propaganda muito grande, lançando uma propaganda monumental sobre um projeto de lei dele que redundou em construções de elevados aqui. E ele via aquilo na televisão repetidamente e ele me disse: olha, Jerônimo, se um político nos Estados Unidos fizer essa propaganda do que ele vem fazendo, ele não se elege mais. E eu fiquei cá comigo, e rapaz, é razão, precisa se os juízes resolvessem também, começar a divulgar as sentenças e as decisões interlocutórias, ou mesmo despacho de mero expediente que eles fizessem, quando é nada mais do que a obrigação. E aqui faz uma propaganda da sua atividade. Uma outra coisa, o indivíduo às vezes levanta como um porte-estandarte a dicção de que eu sou honesto, como se honesto fosse... Como é que você vê isso aí no nosso meio? Inclusive, doutor Jerônimo, há aproximadamente 2 meses, eu pessoalmente fiz uma denúncia no site do Ministério Público do Estado de Alagoas, exatamente sobre esse aspecto. Vou lhe explicar o que é que acontece. O político, ele tem essa mania de pegar uma obra pública, um bem, um trabalho feito e quebrar a impessoalidade daquela obra e se dizer dono dessa obra, né? E colocar o nome dele, a foto dele, né? Há uns 15 dias, agora outro fato já, eu estava na rede social e percebi que tinha um secretário daqui do município de Maceió que pegava as fotos de obras feitas pela prefeitura e colocava a logomarca dele junto da foto. E aí eu comentei: secretário, essa obra foi feita com seu dinheiro ou com o dinheiro da prefeitura? E ele me responde: Maria, a obra é da prefeitura, conforme eu expliquei. Como eu participei proativamente dessa obra, eu não vejo nada demais em colocar a minha logomarca. Isso com a maior sem cerimônia. Sem cerimônia. E aí eu respondi: secretário, você não vê nada demais, mas a nossa Constituição vê. Por favor, consulte o procurador do município ou um advogado e retire todas as publicações em que há obras da prefeitura com o seu nome vinculados a ela. E aí ele, realmente era um dia de domingo, ele consultou o procurador e o procurador mandou fazer a retirada e ele efetivamente fez a retirada, tá? Um outro fato... Mas fez o comercial dele. Mas já estava assim, feito. Mas assim... Retirei, mas fiz o meu comercial. Sim, mas assim, eu busco, né, nessas pequenas ações, fazer a minha parte, cumprir o meu papel como cidadã, tá? Muito bem, mano. Então, para mim foi algo que valeu o diálogo com ele, né? Óbvio que a quebra do princípio já estava concretizado ali a partir do momento que ele publica, mas espero que isso se propague a outros secretários da Prefeitura de Maceió e que não façam exatamente, não tenham essa conduta. Um outro parlamentar daqui de Maceió também se chateou com um dos vídeos que eu fiz divulgando os gastos dele, que era uma coisa que eu queria falar para todos os seus telespectadores. Eu quero aproveitar essa oportunidade, doutor Jerônimo, que o senhor está me dando aqui, tá? Para dizer que eu não tenho absolutamente nada contra os vereadores, os deputados em Alagoas, a nenhum parlamentar. Eu tenho grandes amigos. Também tenho grandes amigos. Porém, o dinheiro público gasto, eu sou governada, eles são governantes. Eu faço o meu papel de fiscalizar e de cobrar. E eles cumprem com o papel deles de exercer atividade parlamentar. E é só isso.
aquilo que eles fazem na vida privada deles, em nada me interessa, absolutamente nada. Agora, aquilo que é feito com o dinheiro público, sim, isso eu quero saber, isso eu quero fiscalizar, isso é do meu interesse. Então, eu procuro sempre falar, quando eu falo, falar de gastos públicos, da verba pública. Para onde está indo o nosso dinheiro? Né? Aonde está sendo gasto o nosso dinheiro? O dinheiro que eles recebem a título de salário, de subsídio, não me interessa. Eles podem gastar como eles quiserem gastar. Agora, o dinheiro que eles recebem para exercer atividade parlamentar, eu gostaria muito que esse dinheiro fosse para a destinação correta, para o exercício da atividade parlamentar. Maria, você quer concluir? Conclua, por favor. Nesse aspecto que você está falando, muitos parlamentares usam dessa verba para fazer propaganda pessoal, né? Descumprindo o que diz a nossa Constituição. Agora, no final do ano passado, entre o Natal e o Ano Novo, eu estive na frente de um outdoor, onde um vereador colocou uma mensagem de Feliz Natal e Feliz Ano Novo. E no vídeo eu disse, espero que ele pague do próprio bolso por esse outdoor, porque se foi dinheiro público e está a foto dele lá, o nome dele pago com dinheiro público, aí não dá. Maria, aquilo ali, às vezes falta para um remédio, para uma coisa falta para tudo, falta para tudo, para a educação. A gente nem precisa falar isso, doutor Jerônimo. Eu acho que todos os seus telespectadores têm consciência de quanto falta de dinheiro para a educação, para a saúde. E quando vê, é só ficar atento, né? Só fazer a relação, né? Sim, sim. E aproveitando também essa oportunidade, denunciar, não se cale. O Ministério Público está aí para isso, para atender a população. E tem desempenhado um trabalho excepcional. Eu até, semana passada, liguei para o promotor para parabenizá-lo pelo trabalho que ele fez. A própria OAB tem uma comissão nesse sentido. Sim, a própria OAB pode atuar junto à população em busca dessa concretização do princípio da impessoalidade dos atos públicos, que a gente vê tão devastado. Eu recebo mensagens de pessoas, por exemplo, que dizem, a vereadora fulana de tal passa com um carro de som, com a foto dela e o nome dela no carro de som. Fui verificar na prestação de contas dela, está lá, aluguel de carro de som, com verba de gabinete, com verba da atividade parlamentar. Então, acho que são esses pontos que precisam... Né? Uma distorção. Então, acho que são esses pontos que precisam ser esclarecidos. A população precisa saber. A gente não pode ter medo de falar sobre isso, né? Porque é dinheiro público, é de todos nós. Então, muita gente acha, você é muito corajosa por falar isso. Eu não sou corajosa. Isso deveria ser o nosso dia a dia. Isso deveria ser a rotina da gente. Olha, e é isso aí que vem a ser a conscientização, né? Sim. Que as pessoas próprias, cada uma de per si, veja cada situação concreta dessa e faça essa reflexão. Olha, você é filiada ao Partido Novo. Sim. E você, nas últimas eleições, você foi candidata a deputada federal. Sim. Eu estive olhando a bancada do Partido Novo, a bancada federal, toda ela é feita de jovens. Sim. Né? E aquilo eu fiquei encantado, umas moças, uns rapazes. Há um deputado federal do Rio Grande do Sul. Marcel Van Hatten. Muito operoso, sim, muito dinâmico e está tendo uma participação brilhante nesses debates da Previdência e tal, né? Sim. Você teve decepções já na política, Maria? Nessa sua atividade, você foi candidata federal, percorreu o estado todo. Sim. Teve decepção? A gente sempre tem, né? Não tem, a vida da gente é assim, né? A gente um dia está na roda gigante lá em cima, outro dia a gente não está tão no alto, né? Então, assim, eu crio expectativas, me decepciono, mas sigo. Teve traição, Maria? Tive. Eu já durante esse período, um curto período, eu já pude provar de alguns dissabores. Maria, mas o defeito não está em você, o defeito está neles. Já aconteceu comigo isso mesmo, calma. O defeito não está em mim, não. O defeito está lá. Não, eu acredito, doutor Jerônimo, sinceramente, que quando você tem um propósito de ajudar, não é
Quando você está em busca de poder, eu acho que esses dissabores vai lhe atingindo. Mas, quando você tem um propósito de colaborar, de trazer uma participação política, eu acho que isso tudo fica tão pequeno, fica tão distante do que pode lhe chatear, lhe magoar. Então, assim, eu sinceramente, apesar de tudo, dos dissabores, continuo forte, continuo firme no meu propósito. O pessoal do Partido Novo, os eleitos, são próximos a mim. Se eu pudesse mandar até um abraço, um beijo. Eu posso dizer até um bando de garotos, pelo que eu vi, comparando um bando de garotos. Eu queria mandar um beijo para todos os deputados. Eu sou muito amiga do Paulo Ganimi, que é deputado no Rio de Janeiro, do Tiago Mitrô, de Minas Gerais, do Vinícius em São Paulo, da Adriana, do Alexis, do Marcel, do Gilson. Todos eles, para mim, me representam, estão fazendo um excelente trabalho. São garotos mesmo, mas com muita força, com muita garra, com muita honestidade. São quantos deputados federais, Maria? São 8 ao total. Fizemos 8 deputados federais. Senador, infelizmente, o Nordeste ainda não fez nenhum deputado pelo Novo. Isso me entristeceu bastante. Quando eu recebi o resultado, que eu vi que o Nordeste não tinha nenhum representante, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho mesmo focado. Fez algum aqui senador, no Nordeste. Maria? Não fez. Mas fez um governador. Fez o governador de um grande Minas, estado, né? De Minas, da Federação exato. Minas Gerais. E está trabalhando muito bem lá em Minas, está fazendo um trabalho excepcional. Que, claro, a gente só vai ver os resultados desse trabalho com o tempo. Claro. Né? Ele está lá na luta, é um cara que eu me emocionei com ele, porque eu conheci ele um ano antes da campanha. E ele contou uma história que isso ficou na minha memória. Ele disse que acordava de madrugada na casa dele, ficava vagando pela casa dele, se sentindo inútil para o coletivo, que ele tinha conseguido crescer na vida privada dele, e ele sabia que ele tinha potencial para colaborar no coletivo, mas ele não sabia como. Então, ele disse que ficava horas vagando durante a noite na casa dele, pensando como fazer para ajudar o coletivo, já que ele tinha sido uma pessoa de um crescimento exponencial na vida privada. E aí foi quando apareceu o Partido Novo, ele disse que se passava 2 horas com insônia, agora ele passava 4 horas de insônia. Porque aí ele tinha a vontade de colaborar e ele tinha um instrumento, que era o Partido Novo, para colaborar. E aí foi quando ele resolveu se candidatar e disputar a eleição e teve sucesso lá em Minas Gerais. Maria, vocês no Partido Novo, vocês fazem cursos, né? Sim. Vocês fazem cursos periódicos de reflexão, vamos chamar assim? Na verdade, o partido ele já inicia o processo de escolha de candidatos com um processo seletivo. Ah, não é assim, eu quero não, né? Não. Que foi exatamente isso que me interessou no partido. Eu fiquei curiosa, doutor Jerônimo, e aí eu vou falar para vocês aqui, eu sempre conto essa história, porque eu achava que a seleção do partido era uma coisa pro forma, que ninguém iria... Bastava você se inscrever, fazer as etapas, cumprir lá pro forma e que estava todo mundo... E na minha seleção, que foi a primeira seleção do Partido Novo, em todo o Brasil, o edital foi lançado, aqui em Alagoas tiveram 4 pessoas inscritas. E eu fui a única selecionada para a candidatura de 2018 nessa seleção, nesse primeiro edital. Então, 3 outras pessoas eu vi ficar pelo caminho. Por quê? Porque não se coadunaram com a proposta do partido. E assim, e aí já essa seleção já dá para você uma credibilidade, eleitor, de que quem está lá como candidato é alguém que vai cumprir com o que está prometendo, é uma pessoa alinhado com o que o partido está dizendo. Porque o que acontece hoje? Muita gente escolhe o partido na viabilidade eleitoral. Ah, eu vou para partido tal porque aqui eu tenho chance de me eleger. E não está nem aí para o que o partido está dizendo, se vai votar... Você fala o conteúdo programático do partido, não quer nem saber? Tanto o conteúdo programático quanto as posições, as orientações partidárias. Então, a gente está vendo aí recentemente casos de pessoas que estão em um determinado partido, por exemplo, que orientaram para ser contra a reforma da Previdência e votaram a favor da reforma da Previdência. Então, é uma maneira de você fazer política que, às vezes, choca, porque você não tem uma linha
dentro do partido. Então, você vota na pessoa, mas você não sabe o posicionamento dela lá na frente, nem tem como saber, porque ela não vota de acordo com o que o partido defende. Então, o Novo ele tem muito isso muito Essa pessoa forte. tem que sair, então. Se ela não segue a orientação partidária, Sim, ela não pode permanecer no partido. Mas aí acaba resultando num jogo de interesses, porque o que é que acontece? Quanto mais deputados o partido tem, mais fundo partidário ele recebe. Esse fundo partidário é danado. Viu? Esse fundo partidário ele faz uma lógica de política que é muito difícil. A gente que é do Novo, a gente não se preocupa com isso porque a gente não usa o fundo partidário, apesar de receber. Inclusive o Novo, acho que esse ano vai atingir a quantia de 98 milhões de reais de fundo partidário. Em caixa. Em caixa. Mas nenhum centavo será usado. Qual é a proposta do partido? É a devolução desse valor para os cofres públicos, para que esse dinheiro seja destinado à saúde ou à educação. Mas a gente ainda não conseguiu fazer isso porque a lei não permite fazer essa devolução. Se houver uma devolução, esse dinheiro será rateado para todos os outros partidos, porque trata-se de uma verba carimbada de fundo partidário. Então, ela não pode ser desviada, por exemplo, para a saúde ou para a educação. Mas aí também para devolver, para ser rateado para todo mundo, não faz sentido. Não, aí não faz sentido. Então, qual é a proposta do Novo? Inclusive, existe uma lei já em tramitação, proposta pelo Partido Novo, para que haja essa devolução do fundo partidário voluntário. O partido que quiser devolver, devolve. Quem não quiser, não devolve. Maravilha. Maria, nós estamos encerrando esse primeiro segmento, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu queria que você fosse brevíssima, para a gente não ficar sem fazer essa pergunta. Podemos até voltar com ela ainda no outro segmento. O nosso país tem jeito, Maria? Você é muito jovem, me permita, você é uma garota. Você acha que o Brasil tem jeito? O Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito. Mas a curto prazo não, né, Maria? Como é isso aí? Explica pra gente. Eu acho que é a curto prazo. Eu acho que o Brasil tem jeito e a curto prazo. E que só depende de cada um de nós. E eu acho que tem jeito sim. Eu participo de um projeto. Eu quero voltar com você no outro segmento com essa pergunta. O nosso país, grandioso, belíssimo, só quem sai um pouquinho aí para fora vê o que é o nosso país e vive nesses mormaços, nessas contorções. Vou fazer um intervalo e eu volto. Quero ouvir sua consideração. Tá, joia. Meus caros telespectadores, não saiam porque nós voltamos aqui com a nossa caríssima Maria Tavares, essa jovem, dinâmica e que está ungida de boas intenções e de uma grande performance ética para a nossa sociedade. Voltamos já. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos dar continuidade ao nosso momento jurídico, na sua segunda parte, no seu segundo segmento aqui com a nossa Maria Tavares Ferro. Como eu falei, advogada e desenvolve uma atividade política partidária afiliada ao Partido Novo e que vem
numa performance ética muito importante. Então, eu pensei aqui uma colocação, Maria, queria que você fizesse uma consideração que envolve justamente duas coisas. Primeiro, se o nosso país, se ele vai entrar nos trilhos, essa que é a expressão, a longo ou a curto prazo, e como deve proceder isso, se você tem essa ideia, né? E segundo, se é possível, para coisa interessante, é possível você entrar num ambiente político partidário e desenvolver uma política com ética. E aí eu vou dar o conceito para você entender. Há muito tempo atrás eu li alguma coisa que dizia: ética é você fazer o melhor pelo seu semelhante. Se comporta com ética, age com ética, aquele que se conduz de forma tal a fazer o melhor para o seu semelhante. É nesse sentido que eu quero que você entenda. Então, é possível colocar o Brasil nos trilhos e é possível fazer isso desenvolvendo uma atividade político-partidária com ética? Essa pergunta me faz vir uma enxurrada de coisas na minha cabeça, doutor. Fique à vontade. Primeiro, eu participei das eleições de 2018. Eu viajei o estado de Alagoas, encontrei com várias pessoas de várias condições sociais, conversei com essas pessoas e eu pude ver no olhar de cada uma delas a vontade de mudança política. Eu acho que o Brasil, todos os lugares, tem gente, sim, querendo essa mudança. Porém, isso aí eu estou lidando o que mas como fazer essa mudança, né? Como fazer com que isso aconteça? Eu participo de um projeto chamado Renova Brasil. Eu fui selecionada em 2017 para ser aluna desse projeto, foi em São Paulo, a capacitação, é um curso. O Renova Brasil é uma escola de políticos, tá? Então, quem quer entrar para a política, ele fica meio perdido. Geralmente, você precisa ter um padrinho lá dentro que lhe puxe, que lhe ajude, que lhe dê suporte. O Renova Brasil é uma entidade onde não tem uma estrutura partidária, ele é apartidário, tá? E ele recebe essas pessoas que têm vontade de fazer a diferença, de galgar um campo político para fazer uma política ética, uma política honesta, mas não tem suporte. Porque a pessoa não acorda um belo dia e diz: eu vou entrar na política e tudo acontece. Não é assim, né? É um caminho a ser trilhado. E quando você está sozinho, é muito mais difícil. Então, o Renova Brasil é um projeto que dá suporte. Eles selecionaram mais de 100 lideranças, 133 lideranças em 2018. Eu era uma dessas lideranças aqui de Alagoas, fiz o curso de capacitação. E agora, em 2019, o Renova me contratou para recepcionar e monitorar os novatos que vão chegar para a turma de 2020. Aliás, o curso é agora em 2019 e a eleição em 2020. E eu pude fazer, o primeiro trabalho que a gente fez foi ligar para todos os aprovados, né? Agora, com a eleição municipal, a abrangência do Renova vai ser o Brasil inteiro. Nós temos em torno de 1.400 alunos dentro do Renova, ou seja, existem 1.400 pessoas no Brasil querendo desenvolver uma política ética, querendo desenvolver uma política diferente e honesta e que não sabiam como fazer. E entraram agora na escola do Renova Brasil. Então, o curso começou ontem, né? Eu estou como monitora deles lá, acompanhando diariamente essas pessoas. E eu pude ligar para elas, para dar as boas-vindas. Eu falei com gente de Três Corações, em Minas Gerais, eu falei com gente em Belém, no Pará, eu falei com gente no Acre, eu falei com gente no Brasil inteiro. E eu ouvi, teve um dia até que eu chorei, eu ouvi de todas essas pessoas uma vontade muito forte de mudança, uma necessidade e uma disponibilidade de fazer essa mudança acontecer. Então, o Renova Brasil me trouxe a esperança de que sim, é possível fazer essa mudança acontecer e de forma rápida, tá? Essas pessoas, elas vão sair capacitadas, elas vão ocupar lugares de poder dentro das câmaras municipais nas suas cidades a partir de 2021. E eu tenho certeza que isso vai ser um grande diferencial para o Brasil inteiro. E o slogan do Renova Brasil é: o Brasil tem jeito. Então, é um objetivo que a gente realmente acredita, é uma ideologia que a gente realmente acredita no Renova. A gente conhece essas pessoas, a gente
conversa com elas e a gente sabe que elas são capazes de fazer essa diferença. Então, é um projeto muito bom, um projeto que dá suporte, que dá apoio e que capacita. Porque você entrar para a política era uma das minhas grandes preocupações. Saber o que fazer. Você quer ser advogado, você faz o curso de Direito. Você quer ser médico, você entra no curso de Medicina. Mas você quer ser político, como é que você se localiza aí para ser político? Como é que você começa a dar os primeiros passos? Exato. E como é que você desenvolve a atividade parlamentar? O que é a atividade parlamentar? O que é que um vereador tem que fazer? O que é que um deputado tem que fazer? Um estadual, um federal? Então, tudo isso afasta pessoas boas da política. O cara que é uma pessoa que queria até colaborar, mas diz, eu nem sei como fazer. Ele encontra tantos obstáculos que ele termina recuando. Acaba recuando, exatamente. Então, o Renova, ele é um projeto diferenciado nesse sentido, porque ele, além de propiciar um auxílio nessa caminhada do passo a passo, de escolha de partido... Tem gente de Alagoas, não Renova? Graças a Deus tem gente de Alagoas. Agora, a nova turma, eu acredito que nós temos algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas selecionadas aqui em Alagoas. Aqui em Maceió também nós temos. Eu ainda não tive a oportunidade, já conversei com alguns que eu vi na rede social dizendo, passei na prova do Renova. Mas ainda não tive a oportunidade de encontrar com todos. E assim, estou muito confiante de que essas pessoas vão fazer a diferença nas câmaras municipais aqui do estado de Alagoas, né? Não só em Maceió, mas também tem em cidades do interior. Que bom, mas que ótimo que isso vem para nós como fosse uma aragem, né? Aquela aragem fria, nesse ambiente de muito calor, que é justamente a gente vê certas figuras, eu estou dizendo isso aqui, com a maior tranquilidade. Eu conheço pessoas que fora do ambiente político, elas não conseguem arranjar o dinheiro para comprar a bolacha. Aquele tarecozinho de padaria interior não consegue, mas no ambiente político partidário se dão bem. São chamados competentes. Honestamente, tu vai fazer o seguinte, tu vai sair daí de onde tu está e tu vai passar 3 anos exercendo tua profissão ou exercendo uma atividade, se mantendo dela, vai. O cara não vai longe. Não consegue. Mas nesse ambiente ele é fértil, né? Nesse sentido, consegue se dar bem. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque são pessoas que eu não desgosto delas, no absoluto. Tá certo? Sim. Não quero estar andando na noite, mas são pessoas que eu conheço que não se dão bem. Agora consegue se dar bem na política. Mas, Maria, eu tomei conhecimento que você ingressou com ação popular. Né? Você, Maria Tavares Ferro e Tiago Duarte Cavalcante, né? Vocês entraram com ação popular. Eu queria conversar sobre isso, porque pouca gente sabe. Interessante, eu sei porque estou lendo, estou no ambiente forense e tal, e estou lendo. Essa ação popular com pedido liminar de suspensão dos atos impugnados. Vamos falar um pouco sobre isso, para que os nossos telespectadores tenham conhecimento. Para que essa ação popular? Qual o sentido dela? Doutor Jerônimo, é o seguinte, existe hoje uma grande preocupação, já mencionei aqui, com o dinheiro público, né, com a coisa pública. Nós vivemos num momento no país em que a gente não pode mais desperdiçar dinheiro público, né? Então, o aumento do número de vereadores... Maria, e quando você fala desperdiçar, eu faço só uma reflexão. Sim. E o nosso município é tão carente. Sim. É tão carente que não pode haver desperdício. Pelo contrário, tem que haver economia. Sim. Eu queria, aproveitando o ensejo, doutor Jerônimo, deixando um pouquinho a ação, eu queria convidar todos os telespectadores que ingressem no portal da Câmara Municipal de Maceió. Lá tem um link chamado Transparência. Se você clicar nesse link, você vai ver que vai abrir um outro link chamado VIAP. VIAP quer dizer Verba Indenizatória da Atividade Parlamentar. Nesse link das VIAPs, que são verbas que deveriam ser destinadas à atividade parlamentar, cada vereador presta contas de onde está sendo gasto esse dinheiro no seu gabinete. Então, o que me impressiona nas VIAPs é a maneira como eles gastam. Por exemplo, a gente tem vereadores aqui em Maceió que gastam a quantia de R$ 2.500 mensais de telefone. E tem vereadores que gastam R$ 100. Então, peraí,
como é que um vereador na mesma cidade, né, desenvolvendo a mesma atividade, um gasta R$100 e o outro gasta R$2.500 de telefone? Por que há essa disparidade? Então, esse é o convite que eu faço à população, que conheçam esses dados, que conheçam essas verbas, né? Aproveito para dizer que cada vereador tem direito a gastar R$10.500 mensais dessa verba de VIAPS no gabinete dele para desenvolvimento da atividade parlamentar. E vão lá ver com que eles estão gastando, né? Cobrem deles. Hoje a gente tem mecanismo de acessar o vereador na rede social. O vereador não é um inimigo, é um amigo nosso. Ele está ali fazendo o trabalho, desenvolvendo o trabalho para lhe beneficiar, para beneficiar o coletivo. Deve ser visto como um amigo social. Deve ser visto como um amigo, como uma pessoa próxima, né? Tanto é que ele tem no seu bairro a representatividade, né? Então, assim, fiscaliza, olha. Geralmente, quando eu falo, as pessoas se assustam, porque dizem assim, eu nunca imaginei que o vereador fulano de tal gastasse tanto com tal coisa. Então, tem gastos variados lá, tem gastos com serviços advocatícios, com telefone, com alimentação, com aluguel de cadeira, de mesa, com buffet, com fotografias, com impressões, enfim. Né? Eu não faço nenhum juízo de valor acerca disso. Eu quero apenas que a população tenha conhecimento. Você está apenas dizendo que existe. Que o fato existe existe, isso, né? que o fato existe e que eu acho que a gente tem que ter conhecimento. Na minha campanha, eu falava dos gastos de campanha dos candidatos que usavam fundo partidário, né? Então, candidato fulano de tal recebeu R$1.500.000 de fundo partidário. Contratou a empresa tal para fazer o desenvolvimento da logomarca e pagou R$100.000 por isso. Pagou 200 mil com filmagens. Pagou... Veja, não sou eu quem tem que julgar se R$1,5 milhão de dinheiro público destinado à campanha do candidato A, B ou C, isso é bom ou é ruim para a sociedade. É a própria sociedade que tem que... Só que ela não fica nem sabendo da existência disso. O meu papel é apenas comunicar. Então, eu comunico o fato. Né? Eu sei que vários ficam com raiva de mim, não gostam do que eu falo, né? Ficam chateados. Né? Eu recebo interlocutores dessas mensagens, né? Porque fulano de tal ficou chateado, Beltrano ficou chateado. Mas não é nenhuma crítica pessoal? Não. Eu só falo do dinheiro público onde está sendo gasto. Quem julga é o cidadão que está lá, que às vezes não teve acesso, simplesmente não teve acesso. É por isso, nem abriu o portal da transparência, nunca abriu. Né? Então, o que eu faço é apenas comunicar um dado. Olha, e essa ação popular, o sentido teleológico dela é justamente preservar o que se chama de dinheiro público, né? Sim, sim. A moralidade do público, do coletivo. Né? Então, a gente hoje, a discussão existe princípios administrativos que muitas vezes, por ele ter uma abstração muito grande, as pessoas não levam em consideração. Mas na política hoje não há mais como fugir do debate da moralidade. Então, todo ato público, ele deve passar por esse debate da moralidade. E também da legalidade, o que eu estou alegando aí. E você fala aqui do descumprimento dos princípios norteadores da administração pública. Sim, sim. Você fala aqui moralidade, publicidade e legalidade. Mas vamos lá, o sentido teleológico dessa ação popular? O primeiro descumprimento que eu verifiquei durante o processo legislativo do aumento do número de vereadores foi a questão da inexistência de um estudo de impacto financeiro, tá? Então, como vai aumentar o número de vereadores, você vai aumentar a despesa. Vai haver um aumento de despesa, por óbvio. Claro. Né? Eu tenho 21 vereadores no município de Maceió, eu vou passar a ter 25. Se eu vou passar a ter 25, eu vou ter um aumento no número das despesas, porque eu vou ter mais 4 gabinetes, eu vou ter mais 4 VIAPs, eu vou ter mais 4 vereadores que vão precisar de assessoria, enfim. Então, isso vai aumentar a despesa. O que é que a lei de responsabilidade fiscal diz? Que toda vez
que um ato público gere aumento de despesa, ele precisa ter um estudo acompanhando de impacto financeiro para que as pessoas tomem conhecimento do quanto elas vão desembolsar. Mas os vereadores alegam que vai se manter o orçamento naquele valor e que eles vão ratear entre eles o valor. Mas há necessidade de aumentar o número de vereadores? Também discuto isso na ação. A necessidade a questão da moralidade passa justamente nesse ponto. Doutor Porque, vamos ver se eu entendo, mas para os nossos telespectadores, nessa intenção de aumentar o número de vereadores, deveria haver o que eu chamo de exposição de motivos. Sim. E na exposição de motivos deve constar exatamente a origem da verba, Sim. como será destinada, Sim. se vai faltar para dotações mais importantes, Sim. etc, etc, Sim. etc. Isso não houve, não? Não. A exposição de motivos da lei diz o seguinte, que a lei é benéfica para aumentar a representatividade na Câmara Municipal de Maceió. Então, se eu tiver mais vereadores, eu vou ter mais gente sendo representada lá perante a sociedade, para a sociedade. Certo. Porém, inclusive o Ministério Público de Alagoas, em novembro do ano passado, suspendeu a tramitação dessa lei em função da inexistência justamente dessa sua questão, de que não havia uma transparência acerca da exposição de motivos para a aprovação dela. Então, as pessoas não tinham conhecimento. E agora, de forma bem apressada, eles fizeram uma votação, uma sessão única e votaram pela aprovação dessa lei. A toque de caixa. A toque de caixa. O Ministério Público, inclusive, agora se manifestou pela legalidade, diz que houve toda a tramitação. Eu não tive acesso a esse parecer do Ministério Público, eu não tive acesso ao estudo de impacto financeiro, não tive acesso a isso ainda. Estou curiosa até para ver, já pedi isso. Inclusive, alguns jornalistas me procuraram e disseram que cobraram do Kelman, do presidente da Câmara, que entregasse esse estudo e isso nunca foi entregue, né? Então, se há o estudo, não houve publicidade sobre esse estudo, eu não tomei conhecimento, acompanhei o processo. Olha, e você cita aqui, na sua, não perca os raciocínios, na sua inicial, você cita um precedente muito interessante, que é de Pernambuco, Sim. e que é agora do dia do mês 19, que diz lei que acarreta aumento de despesa pública com pessoal de caráter obrigatório e continuado, a ausência de estudo do impacto financeiro para comprovação da existência de dotação orçamentária suficiente para suportar os custos dela decorrentes. Diz que não pode. Doutor Jerônimo, a lei de responsabilidade fiscal é uma lei hoje... Afronta direta aos artigos 97 e tal, da Constituição do Estado, a gente fala aqui, ó, e afronta também a Constituição Federal. Sim. Não é? E a própria lei orgânica do município, né? Sim, não, a própria lei de responsabilidade fiscal hoje é muito exigente no cumprimento... E ela é específica, né? Sim, no cumprimento dessas metas. Não dá mais para a gente ter um Estado irresponsável financeiramente. Nós estamos pagando essa conta. Essa conta está chegando a todos os brasileiros através da ausência de medicamentos, através da ausência da educação. Então, a gente tem que ter a consciência de que um Estado irresponsável, o cobertor é curto, puxa de um lado, sai do outro. Vai faltar em algum lugar. Vai faltar em algum lugar. E se, como eles falam, está sobrando dinheiro, por que gastar esse dinheiro que está sobrando com aumento de vereadores? Por que não destinar essa verba para uma outra área do município de Maceió? A gente está precisando de saneamento básico. Maceió não tem saneamento básico. Não houve uma consulta pública, né? Quanto à necessidade ou não do aumento. Eu acho, na minha opinião, que seria minimamente razoável, Sim. se vai aumentar o número de vereadores, fazer uma consulta pública. Sim. Não é? Doutor Jerônimo, eu estou tão abismada com a falta de publicidade deles. Eu tive presente na Câmara Municipal, eu não pude assistir a sessão ao vivo. É proibido, não há galerias para a população assistir a sessão. Eu fui proibida, fui retirada por segurança nesse dia da votação lá, porque eles não fizeram, o prédio é recente, foi inaugurado agora, no final do ano passado, que
que é onde funcionava a Estácio, o curso de Direito, eu dei aula lá. Ali em Jaraguá, né? né? Em Jaraguá, certo? E eles pegaram o auditório, fizeram a plenária lá, porém não tem possibilidade de nenhum cidadão acompanhar ao vivo. Tem duas salas, a sala da imprensa de um lado e uma salinha bem pequena do outro, que não dá visibilidade a todo o plenário, certo? Só dá visibilidade a uma parte do plenário. Então, se tiver um vereador do outro lado, quem está nessa sala não consegue enxergar. No dia que eu estive lá, no dia da votação, eles fecharam essa sala e disseram que só era permitida a entrada de assessores de vereadores, que a população, se quisesse assistir, descesse 2 andares e lá no primeiro andar do prédio assistisse através de uma transmissão ao vivo na televisão. Isso quer dizer que o cidadão só tinha acesso ao que estava focalizado na Câmara. O que estava por trás das câmaras, ninguém tinha conhecimento. Então, e eles alegam que isso é um processo público, né? De publicização dos atos, De publicização dos atos. Como? Então, eu questiono isso também. Como é que a população não pode acompanhar a votação ao vivo do seu vereador, o comportamento deles? Inclusive, me recordo também no dia da votação que o vereador Ronaldo Luz, ele fez uma matemática básica no dia, achei até interessante isso, porque ele disse assim, que pegou a população de Alagoas e dividiu pelo número de deputados estaduais e achou a proporção. E aí ele pegou a população de Maceió e dividiu por essa proporção que ele achou nos deputados. E ele disse que, se for obedecer essa proporção, Maceió só precisa de 9 vereadores. E a gente já tem 21 vereadores. Ele foi contra o aumento do número. Quer dizer que isso aqui não há unanimidade na Câmara, não, né? Não, não é. 3 vereadores votaram contra o aumento. 3 vereadores no dia da votação. E a ação ajuizada, como é que está agora essa ação? A ação foi ajuizada, o juiz, houve um pequeno erro na inicial, o juiz pediu que eu emendasse, eu fiz a emenda tem mais ou menos uma semana, né? Ela até botou... Então está tramitando, né? Está tramitando. E aí estou aguardando o julgamento da liminar, né? E depois vou dar sequência à produção probatória, aí e vamos ver o que é que ele vai entender. Vamos aguardar. Maria, isso é importante que a sociedade saiba que há essa ação. Só essa ação sua, né? Ninguém mais entrou não, né? Não, por enquanto eu só tenho notícias dessa ação mesmo. Inclusive, eu fiz até um abaixo-assinado na internet, porque a Defensoria Pública podia ter entrado aqui. Poderia ter entrado. O Ministério Público não, porque você disse que já concordou. Já concordou, exatamente. Mas a própria OAB poderia ter entrado também. Né? Tem representatividade. Qualquer cidadão do povo, né? Porque a ação cidadão, popular... Eu estou aí como na condição de cidadã, de eleitora, exatamente, né? Exatamente. Então, eu fiz um abaixo-assinado, já tem mais de 1.500 assinaturas no abaixo-assinado de pessoas que concordam, né? Porque, como eu não sou parlamentar, eu não tenho representatividade, então eu fiz como uma forma de levar a juízo que outras pessoas concordam com isso, né? Então, quem puder assinar aí o abaixo-assinado, né? Tá na internet, e ajudar e colaborar com esse pedido, né? Qualquer pessoa pode participar. Maria, eu li a petição, muito interessante, e muito interessante, o projeto ele tem o sentido de adequar o número de membros do Poder Legislativo Municipal aos parâmetros da Constituição Federal, Sim. Introduzido pela Emenda Constitucional número 58. O que é que diz isso, hein? A Constituição, ela, em 1988, ela faz uma previsão abstrata de quantidade de vereadores dentro das câmaras municipais. Então, ela diz, a cidade que tem até 1 milhão de habitantes pode ter até 31 vereadores. Não é obrigatório, né? Não é obrigatório. E a análise que eu acho que deve ser feita, que é o trabalho jurisdicional serve exatamente para isso, é saber se, no tempo, o diagnóstico pode ser aplicado. Porque, veja, uma norma que foi produzida em 1988, nós estamos em 2019, né? Ela pode ser aplicada à interpretação ao pé da letra, ou será que eu necessito de uma interpretação para o caso concreto atual, para a nossa conjuntura econômica, social, né?
É isso que eu estou me socorrendo do Poder Judiciário. Né? Porque se o Poder Judiciário não pode examinar isso, para que serve, então, o Poder Judiciário? Mas ele vai examinar. Ele vai examinar. Eu estou bem confiante de que ele vai examinar. Maria, nós estamos chegando já ao final e o tema é momentoso e realmente ele clama por um debate mais intenso. Tudo isso é muito importante, né? Aquilo que se volta para os interesses do povo sempre é muito importante. E vamos aguardar, né? Há 3 vereadores que não concordam, Sim. devem ter os seus motivos. É importante que saibamos o porquê deles não aderirem a essa intenção e vamos aguardar a jurisdição, a palavra da jurisdição. Sim, com certeza. Assim que sair a decisão, eu comunicarei a todos. Se vocês quiserem me seguir na rede social, Maria Tavares Ferro, podem falar comigo lá, eu estou aberta. Onde é que fala, Maria? Todos os canais de comunicação de rede social, eu estou no Facebook, no Instagram, tá? O WhatsApp, enfim, eu estou aberta a sugestões, né? Eu não pretendo ser alguém que vai fazer o que eu quero. Eu quero Você não quer ser a dona da verdade, né? Eu quero realmente contribuir, né? Contribuir, como eu lhe falei, eu dei a minha contribuição fazendo a propositura da ação. Né? O Poder Judiciário agora vai analisar e eu vou acatar a decisão. Eu achei muito bonito, Maria, quando jurisdicional. Você disse, eu fiz minha parte. Exato, eu vou acatar totalmente a decisão jurisdicional. Eu fiz a minha parte. Né? Você não vai perder um minuto de sono por não ter feito aquilo que a sua consciência ditou. Às vezes eu paro e penso que Deus me colocou nesse caminho, sabe, doutor Jerônimo, com capacidade, com competência para fazer isso e não me omitir. Então, quando eu não me omito, eu já fico por satisfeita, eu já me dou por satisfeita e nem tudo depende exclusivamente da minha vontade. Eu estou entregue no Poder Judiciário de Alagoas, confio no Poder Judiciário e acho que a gente pode sim conseguir isso aí. Vai ser uma economia de aproximadamente mais de 4 milhões de reais por ano ao município de Maceió. Que pode ser destinado para uma outra... Que pode ser destinado outra para uma seção, outra saúde, área. educação, alimentação. Sim. Porque você falou a região do Vergel, eu quando eu era garoto, eu conheci o Vergel bem... havia até um bairro ali, Coreia, desapareceu. Na Coreia, eu via dos ônibus, Coreia, Via Poço, e eu não sei onde é que anda esse bairro, mas o Vergel era muito carente, e ainda hoje eu tenho a impressão que há muita pobreza para aquelas bandas. E é uma região que economicamente pode crescer muito, porque o Vergel tem o sururu, né, o sururu de capote ali, que economicamente, se for bem administrado, pode explodir. Maria, você é muito jovem, mas... ele ganhou até prêmio Nobel de literatura, que é o Bob Dylan. Sim. O Bob Dylan tem uma música que é feita de perguntas, né? Essa canção dele é Dance, My Friends, Blow in the Wind. Né? As respostas, meu amigo, correm com o vento, onde ele faz. E uma delas é assim: quanto tempo ainda um homem deverá virar a cabeça, fazendo não ver o que está vendo? É para que pergunta. Quanto tempo um homem deve voltar a cabeça, fingindo não ver o que está vendo? Sim. Aí vem as respostas, meu amigo, estão no vento. Essa sua colocação me faz lembrar a sua própria pergunta de o Brasil tem jeito? Quando o homem virar a cabeça, o Brasil vai ter jeito. O tempo quem vai dizer é ele mesmo. Pois é. E aí, Maria, me permita uma palavra mágica que eu chamo solidariedade. Eu acho que o que diferencia a nossa sociedade da sociedade americana do Norte é que lá eles têm uma solidariedade danada. Quando um ladrão entra numa casa, aquela invasão dele naquela propriedade e tal, incomoda a todos que estão naquela região. Sim. Aqui não, eu morava aqui num determinado local e um belo dia conheceu um rapaz lá morto e as pessoas passavam. Lá no nosso ambiente, ninguém se incomodava com aquilo. Então, a palavra mágica é essa solidariedade. Né? Você pense em você, claro, mas pense também no próximo. Olha, eu quero deixá-la rapidamente com a palavra para você lançar uma saudação, para você lançar uma palavra de esperança para a nossa sociedade. Nós precisamos disso, de esperança. Sim, todos os telespectadores que estão nos assistindo, Alagoas tem jeito.
o Brasil tem jeito. Pessoas boas estão querendo entrar na política, querendo fazer o que é certo. E basta que cada um de vocês tome consciência disso e que colabore com isso. E não se calem, jamais. Venham junto com a gente. Hoje nós temos um mecanismo de comunicação muito rápido, que antes a sociedade ela não estava conectada, mas agora a gente tem a força, a vontade e essa conexão. E se a gente quiser, a gente pode sim fazer diferente, fazer acontecer e mudar rapidamente o cenário político. Hoje a gente vivencia isso diariamente. Uma pessoa pratica um fato no outro lado do mundo em 5 minutos. A gente fica sabendo aqui. Então, isso é muito importante. Tenham consciência de que isso é um poder que a sociedade está tendo e que sim pode virar rapidamente o jogo da política. E a gente está aqui para auxiliar. Não se sintam incapazes. Venham junto com a gente, procure, entrem em contato e venham junto com a gente mudar a história da política de Alagoas, que Alagoas está precisando. E tem jeito, mais tem importante. Jeito. Maria, sucesso para você, seja muito feliz. Dr. Jerônimo. Conte sempre com o Momento Jurídico. Jóia. Nós estamos aqui para somar, para trazer para cá os bons, chamado Os Bons. Quero os bons por aqui batendo papo comigo. Obrigada. Seja muito feliz. Obrigada. Sucesso nos seus empreendimentos. Obrigada. Meus caros telespectadores, encerrando mais um Momento Jurídico, agradeço sempre a honrosa audiência. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.